Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal da Física Completa. Me chamo Adenair Bezerra e hoje nós iremos falar sobre óptica geométrica. Mas antes de nós prosseguir, moçadinha, não esqueça de compartilhar, de dar o seu like e comentar. O seu comentário é muito importante para nós. Compartilhe esse vídeo, pessoal, se você gostou, para que possa ajudar mais pessoas. Então, vamos lá! Vamos iniciar o nosso estudo da óptica com um trecho da Bíblia que diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. E Deus disse: haja luz. E a luz existiu. O que é a luz? Então, muitos sábios da antiguidade tentaram explicar o que é a luz. Os gregos acreditavam que a luz emanava dos corpos e, ao atingir os olhos, permitiam assim enxergá-los. Coube a Isaac Newton a formular a primeira hipótese da natureza da luz. Com essa teoria, ele explicava os fenômenos luminosos da reflexão e da refração da luz. Na mesma época viveu Christian Huygens, que formulou a hipótese do fenômeno ondulatório da luz. Só como ele não tinha prestígio científico, só foi validado por Foucault e Fission. Até o século XIX era tido como absoluto esta teoria. Mas em 1887, Hertz explica o fenômeno, ele descobre o fenômeno, na verdade, do efeito fotoelétrico. Explicado mais tarde, o fenômeno corpuscular da luz por Albert Einstein. E é com essa dualidade da luz que nós vivemos hoje na física. Ou seja, a luz ela se comporta como onda ou como partícula. Vamos então para o nosso estudo da óptica. Então é na óptica que nós observamos sobre as cores dos objetos, a formação do arco-íris, as fibras ópticas, as câmeras fotográficas, as lentes, os projetores, ou seja, todos os fenômenos ópticos são estudados aqui na óptica. Vamos lá para o nosso estudo. Então vamos falar, pessoal, sobre as divisões da óptica. A óptica ela é dividida em duas partes, óptica geométrica e óptica física. A óptica geométrica é a parte da física que estuda os fenômenos luminosos, sem levar em consideração a natureza da luz. Já a óptica física, ela também estuda os fenômenos luminosos, mas para a sua explicação, depende da teoria relativa à natureza da luz. Então, vamos lá. Bom, pessoal, então vamos conceituar aí o que vem a ser uma fonte de luz própria e uma fonte de luz secundária. Bom, a fonte de luz própria são corpos que emitem luz própria. E fonte de luz secundária são corpos que refletem a luz que recebe de outro corpo. Vamos lá para o exemplo. Bom, pessoal, a fonte de luz própria também é conhecido como corpo luminoso. Então, o corpo luminoso é o corpo que possui luz própria. O exemplo que nós temos aí é a chama de uma vela. As estrelas, o sol, são todos aí uma fonte de luz própria, uma luz primária. Quando, num determinado fenômeno, as dimensões dessa fonte for desprezível, nós chamamos de fonte pontual. Agora, quando as dimensões não podem ser desprezível, nós chamamos fonte de luz extensa. O exemplo aí que nós temos, as estrelas. As estrelas é uma fonte de luz pontual, devido à grande distância que ela está da Terra. Agora, o Sol, eu não posso considerar o Sol como uma fonte de luz pontual. Ela é uma fonte de luz extensa. Vamos falar agora, então, sobre o corpo iluminado. Vamos lá. Bom, pessoal, fonte de luz secundária, também conhecido como corpo iluminado, são corpos que não possuem luz própria. Ou seja, o corpo reflete a luz que recebe de outra fonte de luz. Um exemplo que nós temos aí é a Lua, que está nessa imagem. Ela está refletindo a luz que recebe do Sol.
O Sol é um corpo luminoso, então a Lua está refletindo a luz que recebe do Sol. Então, desta forma, a Lua é considerado como corpo iluminado. Vamos falar também agora sobre as classificações do corpus de acordo com o comportamento da luz ao atingi-lo. Vamos lá. Bom, pessoal, de acordo com o comportamento da luz ao atingir os corpos, ele pode ser classificado em 3 categorias: em corpo opaco, em translúcido e transparente. Vamos, então, falar sobre cada um deles. O corpo transparente é o corpo que permite a luz ser atravessado por ele. Então, nós estamos vendo essa imagem belíssima de um aquário, cujos observadores estão enxergando aí os peixes, estão enxergando com nitidez. Então, veja que a luz chega até os peixes, por reflexão, volta até a retina do observador. Então, todo corpo que permite a luz ser atravessado totalmente por ele é classificado como corpo transparente. Bom, pessoal, no corpo transparente nós vimos que o corpo transparente é aquele corpo que permite a luz ser atravessado totalmente. Que nós falamos sobre vidro transparente, águas de pequenas profundidades, são exemplos de corpo transparente. Já o corpo translúcido, ele permite a luz ser atravessada, mas parcialmente. Por isso que eu não enxergo com nitidez. Então, observa aí esse vidro fosco. Eu não consigo enxergar com nitidez o objeto que esteja posterior a ele. Aqueles vidros de igreja, vidro com isso filme, então são considerados como corpo translúcido. Corpo translúcido, então são corpos que não permite, ou seja, que permite a luz ser atravessada, mas parcialmente. Lembrando, para eu enxergar com nitidez o corpo, é preciso que a luz seja atravessada totalmente. Vamos falar então sobre o corpo opaco. Vamos lá. Então, o corpo opaco são corpos que impedem que a luz seja atravessada por eles. Um exemplo que nós temos é esse bloco de rocha da imagem. Então, também temos como exemplo a porta, o corpo humano, entre outros corpos. Então, todos os corpos que não permitem que a luz seja atravessada por eles são classificados como corpos opacos. Na aula de hoje, então, nós aprendemos sobre fonte de luz própria e fonte de luz secundária. Então, a fonte de luz própria, ou corpo luminoso, são corpos que possuem, que emitem luz própria. E fonte de luz secundária, ou corpo iluminado, são corpos que refletem a luz que recebe de uma fonte de luz própria. Também classificamos os corpos de acordo com o comportamento da luz ao atingi-lo em opaco, translúcido e transparente. O corpo transparente permite que a luz seja atravessada totalmente. O corpo translúcido permite que a luz seja atravessada parcialmente. E o corpo opaco não permite que a luz seja atravessada. Então, espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. E se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de compartilhar para que possa ajudar mais pessoas. Mas não vá embora, que nós temos um recado para vocês. Vamos lá! A melhor preparação para o amanhã é começar dando o seu melhor hoje. Mentes de sucesso. Não se esqueça, até o próximo vídeo no nosso canal da Física Completa. Até mais!